Sejam muito bem-vindos à nossa investigação de hoje. Vamos mergulhar direto num mistério intelectual que é simplesmente fascinante e mexe com a forma como a gente entende o mundo inteiro. Afinal, quem é que realmente decide o que conta como ciência legítima e o que acaba indo direto para a lista negra rotulado como misticismo? Como vamos ver ao longo desta explicação, as linhas que separam o conhecimento aceitável do inaceitável nem sempre são desenhadas só com base em dados puros. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Isso levanta uma questão provocativa de cara. Por que será que certas perguntas são simplesmente proibidas? Temas como a memória coletiva, os mecanismos mais profundos do cérebro ou os chamados campos mórficos quase sempre disparam um alarme que encerra o debate na mesma hora. É como se essas ideias já chegassem no meio acadêmico com uma placa gigantesca de proibido, sabe? Isso levanta suspeitas imediatas sobre como o debate é conduzido. O que nos leva à nossa primeira parte. Seção 1. O tabu da pseudociência. Então, vamos tentar desvendar isso. A palavra pseudociência tem um peso gigante, com certeza, mas rotular uma ideia assim nem sempre é um ato heróico em busca da verdade. Às vezes, vamos ser sinceros, é só uma ferramenta de poder intelectual para fechar um debate antes mesmo dele começar, sem nem ouvir as premissas do outro lado. A grande sacada aqui é a seguinte: o problema não é defender o rigor científico, de jeito nenhum. Isso é absolutamente crucial. O problema de verdade é quando a gente confunde esse rigor com um único molde rígido de pensar, transformando a ciência num verdadeiro dogma cultural. E de onde vem esse molde? Seção 2. A sombra de Descartes. O principal suspeito histórico por trás desse modelo super rígido é René Descartes. O legado dele ajudou a espalhar a ideia de que a natureza é só um grande mecanismo, sem nenhuma vida interior. Mas, olha que ironia fantástica. O famoso método cartesiano, que diz que a gente deve isolar, quantificar e traduzir tudo para matemática fria, não nasceu de uma equação. O próprio Descartes disse que a origem do método dele veio de 3 sonhos super simbólicos e criativos que ele teve lá em 1619. Ou seja, o racionalismo moderno simplesmente pegou a sua própria origem subjetiva e onírica e jogou para debaixo do tapete. E é exatamente esse ponto que o historiador Theodor Roszak levanta de um jeito brilhante. Essa obsessão por uma objetividade pura cobrou um preço altíssimo de todos nós. Quando a ciência moderna decidiu expulsar tudo o que fosse sonho, metáfora, intuição, ela não ficou apenas mais limpa, ela acabou encolhendo e muito a nossa própria ideia do que é a realidade. Ela empobreceu a essência da experiência humana. Seção 3. A metáfora e o dado. Sabe aquela ideia maravilhosa de que os estudos científicos lidam com dados brutos, puros e incontestáveis que falam por si mesmos? Pois é, segundo o pensador Edgar Morin, não existe dado cru. Todo número, toda medição que chega até nós já passou por uma série de filtros fortíssimos. Passou por um paradigma dominante, pelas escolhas metodológicas dos pesquisadores, pelos aparelhos que foram usados e principalmente pelas metáforas que guiam a pesquisa. No fim das contas, o que medimos depende totalmente do que alguém decidiu que era relevante observar. E para desconstruir de vez esse mito de que a ciência mainstream fala só de forma literal, basta olhar para o vocabulário que os cientistas usam. A neurociência usa metáforas o tempo todo, falando do cérebro como se fosse um computador. Tem armazenamento, tem circuitos, tem redes. Já a etologia, que estuda o comportamento dos animais, explica tudo falando em mapa olfativo ou bússola solar. Ninguém vai abrir um pássaro e achar uma bússola de metal lá dentro, certo? São metáforas conceituais super sofisticadas para ajudar a organizar o que está sendo observado. A ciência dominante também pensa totalmente por metáforas. Seção 4. Jung e a sincronicidade. Isso prepara o terreno perfeitamente para o nosso primeiro caso polêmico. Carl Jung. Muita gente caricatura o Jung como um místico especulativo e sem base, o que é uma tremenda injustiça. Peguem um conceito mais famoso dele, o inconsciente coletivo. Ele não estava descrevendo uma nuvem mágica flutuando sobre as nossas cabeças. Ele estava documentando, através de pura observação clínica rigorosa, padrões simbólicos que se repetem na psique humana, independentemente do indivíduo. Descartar isso só porque não cabe dentro de um tubo de ensaio clássico é sinal de que os nossos critérios de avaliação estão limitados demais, e não de que a teoria dele é furada. A coisa fica ainda mais profunda e fascinante quando a gente nota que Jung fez uma parceria histórica com Wolfgang Pauli, nada menos que um gigante da física quântica do século XX.
Juntos, eles mergulharam na ideia de sincronicidade. Eles perceberam que quando aquela clássica relação linear de causa e efeito mecanicista não dava conta de explicar fenômenos complexos, seja no nível subatômico ou na mente humana, era preciso buscar urgentemente uma linguagem totalmente nova para entender como a realidade se conecta através do significado. Seção 5. A memória da natureza. Agora, se as ideias sobre a psique já incomodam, o pesquisador Rupert Sheldrake leva essa fronteira muito além com os campos mórficos. Basicamente, a hipótese dele propõe que a própria natureza possui uma espécie de memória. Em vez de termos leis fixas e imutáveis da física desde sempre, os hábitos se consolidariam ao longo do tempo para moldar o futuro. E um detalhe essencial aqui. O Sheldrake tem um histórico enorme de experimentos e testes. Dizer que ele só especula na teoria é pura desonestidade intelectual e ignora completamente o volume de trabalho empírico que ele já produziu. Para ilustrar bem o tamanho desse debate, vamos pensar no mistério da navegação dos pombos, como é que eles sempre voltam para casa. A ciência mainstream traz um pacote de respostas fascinantes, juntando olfato, magnetismo, a posição do Sol e memória espacial. Isso mostra perfeitamente como a biologia convencional trabalha, juntando pecinhas ou modelos parciais para tentar dar sentido a um comportamento que, na real, é assombrosamente complexo. Mas aí vem o pulo do gato e o ponto crucial dessa nossa investigação. A grande provocação que o trabalho do Sheldrake traz é a seguinte: mesmo que todas essas explicações dominantes e parciais estejam perfeitamente corretas e comprovadas, será que juntar essas pequenas partes mecânicas consegue explicar o fenômeno vivo da orientação como um todo? O todo é só a soma das partes? Essa é uma pergunta intelectual maravilhosa e muito necessária para o avanço da ciência, mesmo que a gente não concorde de cara com a resposta que ele propõe. O contraste entre essas visões de mundo é muito nítido. De um lado, temos a neurociência tradicional, que avança de forma incrível, mas reduz a memória puramente à infraestrutura do cérebro, como o tecido do hipocampo. De outro, figuras como Jung e Sheldrake propõem uma perspectiva radicalmente diferente, a de que a memória, de alguma maneira profunda, transcende as fronteiras do indivíduo isolado. Para eles, não dá para equiparar a mente e as lembranças simplesmente a um pedaço de matéria cinzenta. E isso nos leva à reta final. Seção 6, entre mecanismo e sentido. Chegamos num ponto de síntese fundamental, porque esse debate costuma cair numa armadilha terrível, uma falsa dicotomia. A gente não precisa escolher entre ser um reducionista inflexível ou abraçar um misticismo evasivo. A epistemologia da complexidade entra aqui como uma saída brilhante. É um caminho intermediário que reconhece que existem diferentes níveis de realidade operando ao mesmo tempo. A ciência moderna não precisa abolir o próprio rigor para aceitar que o mundo é complexo. Na verdade, ao abraçar essa complexidade, ela eleva e expande esse rigor para um nível muito maior. Só que para manter a mente aberta, a gente também precisa ser realista. A ciência nunca operou num vácuo social puro, sem influências. O conhecimento que se consolida como um mainstream no século XXI está profundamente misturado com prestígio acadêmico, plataformas tecnológicas, interesses da indústria e, claro, muito financiamento. O que dá retorno prático atrai mais dinheiro. É exatamente por isso que qualquer discurso batendo no peito e clamando por uma ciência puramente neutra tem que ser olhado com bastante desconfiança. Resumindo a ópera, o objetivo desta nossa análise não é eleger um lado vencedor que apaga todos os outros, mas integrar o que cada um tem de melhor. A neurociência continua sendo indispensável e fantástica para mapear o maquinário físico. Ao mesmo tempo, o trabalho monumental do Jung ilumina toda a riquíssima dimensão simbólica que nos torna humanos. E pesquisadores ousados como Sheldrake cumprem o papel essencial de chacoalhar a árvore, tensionando e testando constantemente os limites do que a natureza é realmente capaz de fazer. O grande risco para o futuro da descoberta não é a imaginação, mas sim o fechamento paradigmático. A ciência tem a obrigação de peneirar as hipóteses frágeis das teorias robustas, sem dúvida. Contudo, nós precisamos urgentemente aprender a separar o que é uma verdadeira crítica construtiva pelo avanço do conhecimento do que é apenas um movimento defensivo e assustado para proteger o que já é aceito. E o pior, frequentemente esse instinto de proteção se disfarça atrás da palavra esclarecimento. E para encerrar de vez a nossa explicação, deixamos esta grande provocação no ar.
Da próxima vez que um assunto inovador ou complexo for rotulado em 5 segundos como proibido ou anticientífico, vamos dar um passo atrás e nos perguntar: nós estamos realmente defendendo o rigor científico absoluto ou só estamos protegendo confortavelmente a narrativa dominante sobre o que o universo tem ou não tem permissão para ser? Fica aí a reflexão. Um grande abraço e até a próxima.